espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Agora nós vamos falar a respeito do fortalecimento da EJA, da educação de jovens e adultos. A referência de pesquisa que eu deixo para vocês, referente à educação de jovens e adultos, é o livro que vocês encontram na biblioteca virtual, chamado Educação de Jovens e Adultos, e a autora é Maria Antônia de Souza. Vocês encontram na biblioteca virtual. Vocês podem ler onde vocês quiserem, no tempo que vocês tiverem. É um livro rápido, fácil, 4 capítulos, e ele fala muito da parte prática da EJA. Vamos falar agora do processo de fortalecimento da EJA. Por que falarmos em fortalecimento da EJA? Até agora mencionamos a trajetória histórica da exclusão na educação. Entretanto, também verificamos a existência de movimentos incansáveis na luta pela efetivação do direito à educação. Ao final do século XX, diversos fóruns, encontros e conferências de EJA possibilitaram o seu fortalecimento na agenda política. Ou seja, tinha que ser falado sobre a EJA, tinha que ter conferência, tinha que ter encontro, que a gente ainda vai falar na próxima parte sobre os ENEJAs, né, que são os Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos, mas essas conferências eram importantes para quê? Para que todos pudessem falar a mesma língua quando o assunto era educação de jovens e adultos. E veja que só ao final do século XX, esses fóruns, encontros e conferências de EJA começam a fortalecer, a possibilitar esse fortalecimento na agenda política. Para Paiva, para esse autor, o discurso da igualdade de oportunidades sempre presente encobre o que uma sociedade de classes, de lugares desiguais, tem como ponto de partida acesso a oportunidades, definido antecipadamente a processos seletivos. Os direitos sociais, que constituem poderes, são continuamente objeto de luta e de reafirmação, face a hegemonias. Hegemonia aqui quer dizer supremacia, influência preponderante exercida por alguém, algo mais forte, certo? Uma autoridade soberana, uma liderança. Os direitos sociais, que constituem poderes, são continuamente objeto de luta e reafirmação face a uma liderança, uma autoridade soberana e a pensares dominantes que incessantemente aviltam quer dizer que depreciam, né? Depreciam obrigações positivas de que eles carecem. Então, o discurso da igualdade, de oportunidade, sempre presente, encobre falhas, encobre lutas, né? Isso não é igual, isso não é justo para todo mundo. Ainda existe a luta de classe, nem todos têm a mesma oportunidade, ainda tem muita carência, muita coisa que tem que ser resolvida dentro da educação de jovens e adultos. Por isso da importância dessas conferências, desses fóruns, desses debates, para esclarecer e tentar resolver alguns problemas. No artigo 37, ao afirmar que a educação de jovens e adultos destina-se àqueles que não tiveram acesso aos estudos na idade própria, ressalta essa modalidade como inclusiva e compensatória, uma vez que oportunizará ao jovem ou adulto retorno aos estudos e sua finalização em um período abreviado. Como ele ficou muito tempo longe da escola, né, dos bancos escolares, agora ele precisa retornar e fazer isso num espaço de tempo mais curto, né? Ele não tem tempo, vamos pensar num adulto que parou de estudar lá no 4º ano, lá no 5º ano. Hoje ele teria que fazer o 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Como que ele vai fazer isso? Ele tem todos esses anos para fazer? Ele tem 6, 7, 8 anos para estudar? Não. Então ele consegue fazer 1 ano em 3 meses, ele consegue em 1 ano fazer 3 séries, 3 anos diferentes, ele consegue abreviar esse tempo, ele consegue fazer em um tempo mais rápido. Possibilitando o quê? Que desta forma o cidadão obtém acessos aos níveis e etapas de ensino junto de seus pares, ou avanço profissional, pois normalmente esses alunos já estão inseridos no mercado de trabalho. A partir desse entendimento,
podemos afirmar que a educação de jovens e adultos, além de se tratar de uma política educacional, refere-se também a uma política social, ou seja, tenho que preparar ele para agir socialmente. Na história da EJA, vocês vão ver que toda vez que vieram as campanhas, que vieram as situações de promover a alfabetização de jovens e adultos, estava relacionada à campanha política, né? Estava relacionados com poderes políticos que dentro do seu mandato ou no final dele, né, que é bem comum a gente ver isso, começa a promover essas mudanças para que a cabeça do eleitor fique mais fresquinha para votar novamente nesse candidato ou naquele partido. Tem a ver com a mão de obra qualificada para a melhoria das indústrias e enriquecimento do país. Como eu disse lá no princípio, no primeiro vídeo, tem muito a ver com os interesses de uma sociedade, de uma necessidade daquela época, né? Lá na década de 30, com a industrialização, então vamos qualificar essa mão de obra. Depois, com os partidos políticos, começa lá para esse povo votar e saber em quem que eles estão votando na cédula, né? Depois vamos voltar lá para o descobrimento do Brasil, que é importante eu alfabetizar, catequizar, para que eu possa até tomar posse dessas terras, né? E me aponderar daquilo que nem é meu, que já estava descoberto, e eu só vim aqui e me apropriei. Então, tudo isso tem um interesse por trás. Hoje, com os ensinos profissionalizantes, né, que estão voltando com toda a força, que uma época fica parada, outra hora volta, é muito importante porque existem até ensinos médios que você faz a parte básica no período da manhã e à tarde aprende uma profissão. Então isso já leva o adolescente, o jovem, a sair do ensino médio com uma profissão, com algum conhecimento para o mercado de trabalho. Porque é todo mundo que tem a oportunidade de fazer faculdade? Vamos parar para pensar sobre isso. Nós temos universidades públicas. Para quem, de imediato, para quem que foi destinada a faculdade pública? Para aqueles que não podiam pagar os seus estudos de nível superior. Aí a faculdade pública entra, para quê? Para agregar, para juntar esses alunos que vêm da escola pública. Mas o ensino de qualidade existe na escola pública para que ele consiga enfrentar uma concorrência no vestibular? Não. E aí entra a ironia do destino, vamos rir para não chorar, que quem passa a vida inteira tendo um estudo de qualidade na escola particular é que fica com as vagas nas universidades públicas. E aqueles que passam muito tempo nos bancos escolares públicos são aqueles que precisam trabalhar, se esforçar para pagar uma universidade particular, porque o mesmo não teve condições adequadas para passar num vestibular, numa concorrência de universidade pública, que é muito concorrido. Não quero aqui deixar de falar daqueles alunos que pegam livros do lixo e conseguem se superar, estudar sozinhos em casa e passar no primeiro lugar de uma medicina da universidade mais concorrida, que existe. Peguem as histórias de superação aí na internet que vocês vão ver. A gente não vai falar aqui da parte motivacional de cada indivíduo, a gente vai falar aqui das oportunidades de igualdade que deveriam ter e deveriam ser oferecidas pelo Estado, pelo governo, que nós sabemos que não tem, que existem diferentes realidades espalhadas pelo nosso Brasil, onde a gente tem qualidade de ponta em alguns processos educacionais e em outro que o processo educacional malemar existe, certo? A mudança de ensino supletivo para a educação de jovens e adultos não é uma mera atualização vocabular. Enquanto o termo ensino se restringe à mera instrução, vou ensinar vocês a fazer algo, o termo educação, que é educar para, é muito amplo, compreendendo os diversos processos de formação. Educar significa ensinar essa pessoa a praticar isso no seu dia a dia. Educar, aplicar. Ensinar, eu ensino vocês a fazer um bolo e está feito. Pode ser que as pessoas repitam esse bolo várias vezes, essa receita. Agora, educar significa algo mais amplo, aplicar, colocar aquilo em funcionamento na sociedade que ele está. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, poderão optar, ou seja, é uma escolha os municípios se integrarem ao sistema educacional
né, que o Estado oferece. Ou seja, aqui entra a flexibilização. Eles podem trabalhar em conjunto com o Estado, criar sua própria lei, sua própria regra, o seu próprio horário, conforme aquele bilhete que eu li para vocês da realidade do CEBEJA aqui da nossa cidade. Uma vez estabelecidas as diretrizes educacionais estaduais, os municípios definirão e implementarão a sua política educacional, tendo em vista a vocação da localidade, suas necessidades e interesses, obedecendo às diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e a lei, né, a LDB de 9.394 do ano de 1996. A gente sabe também que muitos educadores dessa modalidade educacional adquirem seus saberes pedagógicos na prática educativa. É comum ouvirmos que é na prática que se aprende. Só que a gente não pode esquecer, pessoal, se tratando de EJA, de falar da praxis, que é a atividade prática que envolve teoria e prática, que tem intencionalidade de transformar algo e não simplesmente fazer por fazer. Então, quando o professor for ensinar algo na EJA, ele tem que entender que isso envolve a parte prática e que esse aluno precisa aplicar aquilo no seu dia a dia. Estabelecer relações entre os conteúdos do mundo da vida e os conteúdos escolares é um desafio proposto ao professor, que ele tem que dar conta do conhecimento científico, né, que os parâmetros nos trazem, e também fazer de um jeito que o aluno use isso na sua vida prática, no seu dia a dia. Fica a esse professor um papel motivador, né, como a gente já disse, que tem que deixar o cansaço de lado e mostrar para esse aluno como é importante o estudo, como é importante ele estar ali, certo? Na nossa próxima parte, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito dos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos, os ENEJAs, que já aconteceram 11 no nosso país, né, porque é um encontro nacional, não é como o Confinteia, que são conferências internacionais. E quais foram os objetivos de cada um desses encontros? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí. E aí é o último vídeo que vai finalizar a unidade número 1. Lembrando, pessoal, que é muito importante que vocês acompanhem através do guia didático, fazendo anotações, que vocês participem nas aulas ao vivo, respondendo aos questionários para terem maior conhecimento sobre o assunto e se integrarem realmente nessa modalidade. Modalidade essa que pode ser até que você venha trabalhar, que você venha se interessar através dessas aulas e queiram trabalhar com jovens e adultos, se especializar nessa modalidade, que é tão bonita, que nos enriquece tanto, pois a gente lida com um público carente de informação e que tenta resgatar todo o tempo perdido que ele teve durante a vida dele. Então, se tornar um professor motivador e detentor do conhecimento e com muita humildade para passar isso para esse público de jovens e adultos, né, que procuram essa modalidade, certo? Acessem o próximo vídeo para mais informações. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar. Se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar. Educação à distância é Unipar.